Eu tenho esse espaço na minha casa e eu preciso transformar ele urgente em um mini escritório, para que as crianças não me atrapalhem no trabalho. Então, acompanhe comigo. Esse espaço, ele tinha essa parede aqui, certo? Essa parede aqui. Esse banheiro aqui, ele não existia. Lavabo, certo? Não existia. E eu tinha esse espaço fechado. Aqui funcionava um outro estabelecimento. Aqui tinha uma pia, certo? E aqui era fechado e a porta de 80 centímetros funcionava aqui. O que foi que eu fiz? Para que eu pudesse ter esse mini escritório funcional com a minha cara, aconchegante, e que as crianças pudessem me deixar trabalhar, vamos lá, o que foi pensado? A princípio, eu retirei essa parede, ou parte dela, essa pia, tirei essa porta aqui, acrescentei um vaso sanitário nesse espaço aqui, um vaso sanitário e aqui, certo? Então, sobraria esse espaço, que a gente é um L pequeno, como eu vou demonstrar agora. Então, acompanha comigo e você vai ver como foi pensado esse projeto desde o início, como eu vou conseguir, enfim, o meu mini escritório. Para quem me acompanha aqui sabe que eu sou formada em arquitetura, acabei de formar em arquitetura e trabalho com o SketchUp no iPad. O que eu imaginei desde o início? Eu imaginei que eu precisava de uma estação de trabalho e definido o espaço, então vamos às cotas. Aqui eu fiquei com 1,32 de circulação. Desse espaço para cá, eu fiquei com 1,64. Daqui para cá, eu fiquei com 2,67. Aqui um pequeno lavabo ficou com 1 metro por 1,20, certo? Eu precisava que esse espaço fosse ergonômico, funcional, estético e me atendesse na medida do necessário para o trabalho para que o trabalho seja executado de forma que seja fluida e não fique muito sufocante, não. Essas são as cotas do espaço. Aqui eu tenho 1,32 para circulação por 1 metro. Aqui eu tenho 2,67, aqui 1,64. Acompanha comigo como foi pensado esse layout. Eu clico em cenas, planta técnica, atualizo essa planta, para que eu possa trabalhar em cima dessa planta. Dito isto, vamos estudar agora o layout que eu pensei aqui. Como esse espaço não é um espaço muito grande, eu preciso trabalhar de maneira equilibrada e de forma que esse fluxo de trabalho seja fluido. Para isso, nós precisamos delimitar as áreas com a estação de trabalho e a estação, vamos dizer, o lugar onde eu possa conversar, ter uma pequena reunião com o cliente. Preciso de um local para armazenamento do material, dos arquivos. Preciso que esse lavabo seja funcional e enxuto. Primeiro, o que nós precisamos? Nós precisamos de uma estação de trabalho, certo?
Antes de tudo, nós precisamos de uma estação de trabalho. Nós precisamos de um lugar de reunião. Precisamos de lugar para armazenamento. Precisamos de um lugar para que possa ser utilizado iluminação. Ação para transformar o projeto rico em texturas e detalhes. Precisamos de vegetação para humanizar esse ambiente e trazer todo esse aspecto biofílico para o projeto. Precisamos de vaso cerâmico, trazer a natureza que casa certinho com a vegetação. Precisamos, como não, de livros. Precisamos de um tapete. Como o ambiente é pequeno, um tapete vai deixar esse espaço mais delimitado visualmente. Então, vamos começar agora a implementar essas ideias de forma que elas se encaixem umas às outras. Nós precisamos aqui, voltando aqui a uma lista novamente, nós precisamos de uma mesa. Que não é a estação de trabalho, é uma mesa para atendimento. O que eu vou fazer nesse espaço? A primeira coisa, eu imaginei o que eu tinha em casa já. Eu pensei o que eu poderia utilizar e o que menos eu poderia comprar para que o ambiente se tornasse acolhedor e com cara mesmo de escritório. Antes de tudo, o espaço para a estação de trabalho seria esse. Aqui eu teria que implementar uma porta de correio. O que eu imaginei que essa porta de correio precisava ter 80 centímetros e para que não ficasse um ambiente claustrofóbico e transformasse esse espaço num espaço gostoso visualmente de se ver e também iluminado. Então, uma porta de correr que fosse de vidro, que fosse 2 folhas, né? 2 folhas de vidro aqui. Voltando à estação de trabalho. Temos uma porta de correr aqui. Bem aqui. De 2 folhas. Isso resolveria a questão da iluminação e a questão também da amplitude do lugar. Aqui nós teríamos a zona de estação de trabalho. Foi pensado aqui em prateleiras, 3 prateleiras horizontais que ocupassem todo esse espaço. Embaixo da prateleira, a mesa de escritório, uma mesa comum de MDF na cor de carvalho, que ela vai ter a altura de 74 e a profundidade de 60, né? Então, logo aqui na mesa, eu precisaria ter a cadeira da arquiteta, certo? A arquiteta teria que trabalhar nessa estação. Aqui nós teríamos o computador dela, certo? Computador dela e os demais objetos. Aqui eu pensei em uma luminária de mesa, logo aqui uma luminária de parede, que também daria esse apoio a essa bancada. E agora, como eu delimitaria o espaço do cliente? Para atendimento do cliente ou as pessoas que vierem até o local, eu imaginei aqui uma mesa Saarinen, a famosa mesa tulipa. Uma mesa Saarinen
bem nesse espaço, né? E 2 cadeiras que acompanhassem essa mesa. Aqui. Mas esse espaço aqui, ele tá precisando de corpo, ele tá precisando de zona. Eu tenho as zonas visuais, mas eu preciso dar detalhes técnicos e visuais que transformem esse espaço num espaço memorável. Vamos lá. O que foi imaginado de imediato aqui? Entre essa mesa e a estação de trabalho do arquiteto, eu propus um tapete redondo de sisal que acompanhe essas 2 estações aqui. Assim, eu transformo uma estação de trabalho e uma estação de descanso e atendimento, né? Então, vamos aqui. Aqui, desse lado, eu fiquei com 1,32, como eu havia falado. É um espaço confortável. Aqui, uma porta de 60 centímetros. Logo aqui. Então, eu teria essa porta. Faltou um problema a ser resolvido nessa questão. A estação de trabalho? Ok, resolvemos a estação de trabalho. O lugar da reunião? Ok, resolvemos a questão da reunião. A iluminação, eu resolvi alguma coisa aqui, que foi a da parede e foi a iluminação de mesa, certo? Para a iluminação de tarefa. Para essa questão aqui, eu resolvi pôr o tapete redondo, que vai fazer toda essa delimitação funcional entre o espaço de estação de trabalho e o espaço do cliente. Tá faltando uma coisinha: armazenamento, lembra? Como eu vou armazenar todo esse trabalho, como eu vou armazenar os meus documentos, como eu vou armazenar algumas coisas importantes nesse espaço aqui, sem deixar muito tumultuado, sem deixar o espaço com ruído visual. Vamos a uma questão. Como eu vou resolver esse armazenamento? O que foi imaginado de início é um armário, um módulo de armário em aço, nesse canto aqui. O que que esse módulo de armário em aço representa? Para quem entra, ele não representa ainda muita coisa. Mas para quem se senta aqui nessa mesa e trabalha e começa a ter a visão espacial do lugar, ele é como a gente fala, ele representa uma surpresa na paleta de cores, um destaque mesmo, um armário no tom azul. Para não se tornar um armário como qualquer outro, mas um armário que deixa o ambiente com cara de ambiente organizado. A arquitetura, ela nada mais é do que a formação de lugares. Nós precisamos, dentro da nossa casa ou dentro dos lugares em que a gente frequenta, observar que quando aquele projeto é pensado, ele é pensado em lugares, em pequenas estações assim, que as pessoas ficam. Quem fica nessa mesa precisa ter a visão daqui e a visão daqui. Eu preciso que essas visões representem exatamente o que o projeto quer que a pessoa sinta, as sensações que ele quer transmitir. Que eu preciso que ele seja técnico, eu preciso que ele seja criativo e, ao mesmo tempo, eu preciso que esse fluxo de trabalho não aprisione quem entra e nem quem está dentro, certo? Então, vamos fazer o nosso tique aqui. Nós conseguimos a mesa, nós conseguimos a delimitação do espaço através do tapete de sisal. Os nossos livros serão representados através dessas prateleiras horizontais. A nossa cerâmica, para trazer a natureza e o conforto para cá. A nossa vegetação, ela vai ser através desses nichos e também da mesa de trabalho. A nossa iluminação de tarefa foi resolvida através dessas 2 luminárias. Eu estou estudando a possibilidade de um pendente aqui ou não. E a nossa área de armazenamento foi resolvida através de um armário nesse espaço aqui. Agora, vamos ao projeto no SketchUp para ver como vai ficar esse desenho aqui, esse croquis, como a gente pode colocar isso no nosso iPad através dessa ferramenta maravilhosa. Vamos iniciar aqui.
Eu tenho 3,10 por 2,97. Esse é o espaço que eu vou trabalhar do homem. Vamos acrescentar aqui as paredes. Acrescentei as paredes, agora eu vou eliminar isso. O pé direito total que eu vou ter desse home office é 2,50. Eu vou colocar 2,70 para a gente ter a margem do forro. Aqui eu tenho espaço. Agora eu vou acrescentar a minha laje de piso. Transformar isso aqui num grupo. Eu vou acrescentar a minha laje de piso. Ela vai ter um total, vamos considerar 10 centímetros aqui. Eu vou transformar ela em um grupo também. Então eu vou mandar essa laje para o local que ela deve ficar. Certo? Eu vou selecionar o modelo e colocar ele no eixo. No encontro do eixo vermelho com o eixo azul e verde. Para que o nosso projeto fique bem alinhado quando a gente precisar seguir a fazer todas as cenas do projeto, certo? Aqui eu tenho o espaço que eu vou trabalhar. Agora vamos delimitar o lavabo. Aqui no lavabo eu tenho 1,20 por 1 metro. Esse é o lavabo. Então nós vamos delimitar aqui as paredes. Calma, vai dar certo. Parece pequeno, mas vai dar certo. Delimitando as paredes do lavabo, eu vou entrar dentro desse grupo. Então, eu vou criar essas paredes. Quando eu crio essas paredes, eu crio essa face aqui, mas eu deleto a face. Só um instantinho. Pronto, deletei a face. Vou deletar essa face aqui também, que são faces que o SketchUp cria automático. Então, eu vou subir essa parede aqui para 2,50. Vou subir essa outra parede. Pode ver que essa parede ela tá diferente. A gente precisa que as duas paredes estejam na face branca para que o SketchUp entenda, na hora da renderização, qual é a face que eu vou precisar renderizar. Essa é a pergunta que ele faz. Então, nós vamos em todas as faces que estão do avesso e nós vamos desavessá-las, se essa palavra existe. Aqui chama inverter faces. Eu tiro essa seleção aqui, essa daqui, e eu vou inverter essa face aqui de cima. Pronto. Agora eu tenho todas as faces devidamente invertidas. Esse aqui é o espaço que nós iremos trabalhar. Vamos aproveitar aqui e deletar essas linhas aqui. Essas linhas guias, né, que serve pra gente delimitar o espaço que a gente quer criar a parede, saber o tamanho da circulação, uma fita métrica. Pronto, esse aqui é o espaço que a gente já havia comentado anteriormente. Então, vamos ao trabalho. O que a gente precisa fazer aqui? Antes de tudo, vamos delimitar as aberturas. Vamos fazer as nossas portas, para que quando a gente insira um mobiliário e for trabalhar todo o layout, a gente não tenha problemas com essas portas. Vamos colocar aqui uma boneca de 15 centímetros para o apoio da nossa porta de vidro.
Vou colocar mais. Vou colocar 25. Então, eu vou puxar 2 folhas de 80, vai ficar 1,60. Na porta grande, viu? Aí, eu vou aqui, travando. Eu não tô conseguindo puxar isso. Isso. Deixar uma coisa bem clara aqui. Às vezes, ele não entende aonde eu tô querendo colocar as minhas guias. Então, quando isso acontecer, você vem mais próximo aqui do desenho e você vem bem mais próximo, você viu que ele travou aqui no eixo azul, certo? Travou no eixo azul, você pode soltar. Aqui você coloca as medidas necessárias. Aqui a gente tem uma porta de 2,10. Então, vamos aproveitar e abrir logo ela. Como eu disse anteriormente, ó, aproxima bem. Você aproximar, ele vai entender exatamente o ponto que você quer pegar. Então, você puxa num lápis, com um desenho comum. E aqui eu vou empurrar e puxar. Pronto. Eu abri. Quando eu abri esse espaço, agora sim, agora eu consigo trabalhar nele de forma que as coisas não fiquem mais atrapalhando umas às outras. Primeiro, a função do espaço, certo? Ela precisa me trazer conforto visual, funcional e também psicológico e emocional, não por menos isso, certo? Então vamos colocar aqui a nossa porta de 60 centímetros, eu vou colocar uma boneca de 10, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse espaço, já que ele já está um tamanho reduzido. Como eu disse, olha, aproxima aqui, quando você aproxima essa aresta aqui, você consegue que o SketchUp entenda para onde você quer ir, certo? Como eu estou subindo aqui, eu vou subir 2,10 da porta, dá ok? Lembra que isso aqui é um grupo, certo? Deixa eu verificar se ele está ativo. Ele está ativo, acabei de clicar nele. Então, eu venho aqui com a ferramenta retângulo, não esquece de aproximar. Eu aproximando, ele pega exatamente o ponto, ele faz um X no ponto, eu vou até embaixo e eu marco a porta. Venho aqui com a ferramenta empurrar, puxar, um instante. Tem que selecionar a face, não esqueça. Quando vai selecionando a face, você consegue manejar exatamente a face que você selecionou. Aqui nós temos as nossas portas. Vamos deletar essas arestas, para não atrapalhar mais a gente, né? Vamos deletar tudinho. O que a gente vai fazer? A gente vai sair desse grupo. Não precisamos mais desse grupo. Vamos deletar essas outras arestas aqui. Saindo desse grupo, eu tenho aqui o meu espaço. É onde eu vou trabalhar o nosso layout estudado anteriormente. Então, vamos lá. O que eu preciso daqui? Eu preciso que aqui tenha aquela estação de trabalho, aquela mesa de 60 centímetros, inclusive que eu já tenho. Então, uma mesa de 60 centímetros, ela vai ter 60 por 1,50. Então, vamos ver quanto é que tem esse espaço no total. Esse espaço aqui, ele não tá... Tem alguma coisa errada, só um minuto. Sim, galera, entendi exatamente qual foi o ponto em que eu deixei passar aqui. Vamos lá novamente. Eu vou entrar nesse grupo e aqui as medidas ficaram equivocadas. O que foi que aconteceu? Eu troquei os lados, certo? Eu troquei os lados, a gente vai selecionar essas faces e vamos começar novamente. Tá, vamos começar novamente. Esse lado aqui, ele é o lado que vai ter 1 metro. E esse lado aqui é o lado que vai ter 1,20.
Então, a gente vai colocar a espessura das paredes. E vamos iniciar novamente aqui. Para que fique tudo certinho. Não tenha problemas com isso. Lembra das faces? Olha aqui, elas retornaram. Vamos deletá-las. Aqui nós vamos puxar 2,50, que eu falei que é o pé direito, né? Vamos novamente aqui, o mesmo erro. Então aqui a gente já consegue resolver. Vamos aqui, nós vamos inverter as faces, porque o SketchUp precisa entender qual é a face de dentro e qual é a face de fora, para que quando haja renderização, ele saiba onde está cada face. Certo? Então aqui rapidinho, um jogo rápido, vamos acrescentar a porta. Nós vamos fazer uma porta de 60 centímetros. Olha, tá vendo? Ele não tá conseguindo enxergar para onde eu quero ir. Vamos aproximar aqui. Vamos facilitar para ele. Facilitei para ele, ele conseguiu enxergar o lugar que eu quero ir. Por que não foi? Isso, viu? Chegou. Então vamos lá. Aqui nós vamos nos encontros. Vamos selecionar a face. Selecionando a face, nós criamos a porta. Quanto a essas arestas que ficam à mostra, não se preocupe que a gente vai escondê-las no momento certo. Tá? Ok. Vamos voltar novamente lá para a delimitação do mobiliário, né? Da marcenaria. Vamos lá. De novo, eu tenho uma marcenaria aqui, eu tenho uma mesa de 60 centímetros e ela vai ocupar 1,50 desse espaço. Vamos ver quanto tem esse espaço. Ele tem 1,65, isso significa que eu tenho 15 centímetros de sobra, o que daria 7,5 de cada lado, né? Mas vamos lá, não vai ficar lá folgado não, vai ficar até ergonômico, vai ficar bem ergonômico, vamos lá. Primeiro, qual a primeira coisa que eu faço aqui? A primeira coisa que eu faço aqui, eu preciso saber exatamente onde está o eixo desse lugar. Porque trabalhando com eixo, a gente trabalha de uma maneira equilibrada. O olho ele sente que tem equilíbrio naquele espaço, né? Vamos colocar aqui 75 desse lado, 75 desse outro lado, que dá 1,50. Agora nós vamos criar uma face aqui. Eu vou deletar esses pedacinhos aqui que a gente não vai precisar usar. Ó, seleciona um pedacinho. Lembra, tá com dúvida? Aproxima, tá vendo? Aproximou, deletou. Eu não preciso mais dessas arestas, ou dessa guia aqui. Não preciso mais da guia. Fechei a guia. O que eu vou fazer? Seleciono essa face. Crio um grupo. O que eu faço agora? Para me criar esse mobiliário, essa mesa, modelar a mesa que eu já tenho na minha casa, eu vou copiar essa face para fora daqui. Eu copiando ela para fora daqui, fica bem melhor de trabalhar, né? Então vamos lá. Copiei ela para fora daqui, mas não esquece, não apaga essa, porque aqui você já tem exatamente onde você vai posicionar a mesa. Cheguei aqui. Vamos fazer uma mesa simples. Aqui eu vou colocar os pés dela de 0,25. Tô dando já uma conferida aqui, que eu tô em cima dela. Aqui 0,25 milímetros. Que eu vou fazer
Vou criar faces aqui. Eu vou subir ela. Se você observar, eu tô criando ela de cabeça para baixo. Ela é como se ela tivesse virada para o chão. Eu vou subir aqui exatamente os 74 centímetros dela. E como eu já está selecionada a ferramenta, eu vou posicionar aqui, subir o outro. Uma mesa simples. Nada muito... O que eu posso fazer aqui? Eu posso subir ela aqui. Vamos ver. Vamos girar ela. Quando a gente gira, fica melhor. Tá vendo? Chega perto, chega perto. Eu vou selecionar essa face. Tá vendo o verde? Ele vai virar a mesa nessa posição. Eu dou a guia para ele, eu tô mostrando para onde ele quer ir. Só um minuto. Que eu preciso selecionar toda ela. Selecionei toda. De novo. Chego aqui. Agora eu tô demonstrando que eu quero que ela gire. Enquanto ela tá girando, você observa o ângulo aqui em cima. E você vai ver que quando ela chega no chão é exatamente 180 graus. Aqui. Nada muito confuso, não. Tudo explicadinho. A gente vai fechar essa face. Vamos subir ela. Quanto é que a gente vai subir ela? Os 25 milímetros que eu falei. Que são os 25 milímetros. Você viu que ficou um pedacinho aqui, certo? Nada impede você de selecionar essa face e igualar aqui. Essa aqui é uma mesa de MDF na cor madeira clara, como um carvalho. E você vai modelando seu ambiente de acordo com a criatividade de cada um. Vamos ver lá, cadê a minha mesa? Tá aqui ela, viu? Aconteceu alguma coisa aqui. Eu não puxei essa aba? Pera lá. Vamos lá de novo. Pera lá, minha mãe que fala. Quando a gente vai pegando certa idade, a gente vai imitando os idosos. Pera lá. Agora eu falo isso para os meus filhos. Pronto. Prontinho. Eu dou 2 cliques aqui fora só para ela sair. Tá vendo essas guias? Não precisamos mais delas. Vamos lá, vamos tirar as guias. Olha. Eu tenho a mesa e eu tenho o lugar da mesa. E aí, se eu não tivesse deixado aquele lugar, eu teria um trabalhão para posicionar ela exatamente onde ela deve ficar. O meu modelo de trabalho, eu gosto de trabalhar assim, já no 3D, colocando os lugares, exatamente as coisas nos seus devidos lugares, para que eu possa entender como está funcionando aquilo. Não consigo enxergar só em 3D, gente. Tá aqui. Eu tenho a minha estação de trabalho. Minha estação de trabalho foi modelada. Vamos tirar toda essa seleção aqui. Esse aqui é um grupo, o grupo das paredes, certo? E esse aqui é outro grupo. Vai ser o grupo da marcenaria. Por que a gente tem que separar isso aqui? Porque quando a gente for criar os cortes e as cenas, às vezes precisamos remover algumas coisas para que a cena fique legível. Então é interessante que tenha as etiquetas de decoração, as etiquetas das plantas, da vegetação, as etiquetas do que você quiser criar. Desde que você separe, você consegue fazer um trabalho limpo e organizado esteticamente. E também, quando você for apresentar essa prancha técnica, as coisas vão estar separadinhas. Agora vamos começar primeiro pela parte, vamos dizer, fundamental, né? Onde vai funcionar o mini escritório. Aqui eu preciso de um respiro de pelo menos 50 centímetros, que vai ficar entre o computador, as luminárias, né, a estação de trabalho,
e os nichos horizontais. Esse nicho, ele vai ter 25 milímetros. Uma espessura para que entre o embutido, né? Para que ele seja embutido na parede e não fique aparecendo aqueles... onde prende a prateleira. Vão ser nichos embutidos. Essa é a questão. De novo, eu delimitei a área. Nós vamos agora aproximar aqui, pegar a ferramenta retângulo. Aproxima para que você não perca. Eu podia estar criando isso lá fora, certo? Mas eu gosto de criar dentro do lugar. Eu gosto de criar com riscos. Aqui vai ter 30 centímetros. Nós vamos transformar... Eu acho que eu não preciso de 30 não, acho que eu preciso de 25. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele já foi 30, viu? Não diminui 5, ele diminuiu. Uma coisa que eu tenho para dizer. O SketchUp é muito inteligente. Quando você está fazendo o trabalho fluido, você vê que ele te ajuda muito. Como uma medida que você acabou de criar 2 vezes, ele vai e cria novamente, ele cria essa medida sem você precisar digitar. Vai ter um espaço de 30 centímetros entre as prateleiras. O que eu vou fazer? Agora eu vou copiar ela. Copiei, vou travar o nicho, vou travar o eixo azul, que é o eixo da altura. Então, eu vou pegar essa daqui e eu vou subir ela, viu? Como ela desceu exatamente na guia. Vamos lá. Ela desceu na guia, viu? Então, vamos ver se ela desceu corretamente. A gente vai medir daqui até aqui. Ó, 27. Ela pegou bem na metade dessa... Então, vamos subir mais um pouco. Vamos exatamente isso. Vamos aqui medir 30. Agora ela deu 30. Agora, vamos de um jeito mais fácil. Para não precisar mais colocar essas guias, eu vou copiar, travar no eixo e eu vou subir. Aqui eu vou digitar 30 centímetros. Isso. Vamos ver como ficou. 30 centímetros, certo? Vamos deletar essas guias aqui. Eu transformei isso aqui em um componente. Se eu mexer na daqui de baixo, essas duas mexem ao mesmo tempo. Quer ver? Tá vendo? Quando eu selecionei esse, ela selecionou os demais. Esse é o poder do componente. Eu consigo mexer em várias coisas, mexer em vários pedaços do meu modelo ao mesmo tempo, se eles forem duplicados e antes disso transformados num componente. Dessa vez eu optei em não tirar nenhuma parede, em criar um modelo inteiro assim, para que você consiga ter a visão exata dos espaços. Inclusive isso me ajuda aqui na hora de colocar todos os mobiliários aqui. Então vamos lá. Aqui nós já criamos a estação de trabalho. Aqui nós criamos os lugares que vai ficar a nossa decoração, as nossas coisas mais perto, mais à mão. Nós temos os espaços delimitados. Agora nós vamos para o espaço do cliente, né? Da pessoa que vai no teu mini escritório, vai conversar com você. Vamos pensar em alguma coisa aqui. O que eu pensei? Uma mesa redonda de 80 centímetros. A menor mesa ergonômica que eu encontrei para 3 cadeiras, que é exatamente o que vai ter aqui. A cadeira do chefe,
né? A cadeira do arquiteto aqui. E a cadeira dos clientes. Para uma conversa rápida, para um briefing. Vamos lá. Antes de tudo, vamos criar primeiro o pano de fundo. Aqui eu já tenho um piso. Eu já tenho aqui um pano de fundo aqui. Não será necessário mexer aqui. Então vamos acrescentar o pano de fundo. Agora eu encontrei a correta. Essa aqui é a correta. Pronto. Esse piso ele vai ser aplicado em toda a área. Não é polido, é acetinado, uma cor, uma areia, né? Por onde eu vou agora? Eu começo pelas paredes, eu começo pelas cores. Vamos começar pelas cores. Eu tenho um terracota, que o nome é telha. Essa telha queimada da Souvenir, a gente vai usar como um pano de fundo aqui. Para dar o aspecto de camadas, nós vamos usar também a cor doce de leite da Souvenir. Então vamos fazer aqui nossa paleta de fundo. Essa parede aqui eu quero ela terracota. Certo? Vamos selecionar essa outra parede aqui. Eu quero ela na cor doce de leite. Essa daqui também. Eu tenho que ir com cuidado, porque se eu colocar tudo, ele vai pintar todas as paredes, tudo. Aqui. Tá vendo? Se eu tivesse naquela face cinza, ele não ia colorir. Por isso que eu preciso das faces brancas. Essa daqui, tá vendo? Foi tudo. Então vamos fazer aqui. Tem que selecionar face a face. Pegar um baldinho de tinta aqui e selecionar a cor. Vamos selecionar essa daqui também. Se caso o resultado não agradar, a gente pode fazer esse estudo aqui desse resultado para que chegue no que a gente pretende. Uma das facilidades, né, que eu posso fazer o estudo das cores muito rápido. De repente eu tô aqui na minha casa assistindo um filme e eu lembro do projeto. Deve ter acontecido isso com muita gente já. Aí você lembra do projeto, aí você pensa, não quero sentar naquele computador agora. Não quero. Mas aqui é até satisfatório. Você não está abandonando seu projeto e ao mesmo tempo está com essa portabilidade que o SketchUp te dá. Então vamos lá, vamos botar a textura nesse mobiliário aqui.
textura aqui desse MDF. Vamos acrescentar aqui. Certinho. Para fins de compreensão, tá certinho. Essa superfície aqui. Agora vamos para as áreas aqui. Já tá quase tudo pronto. Eu separei os blocos e deixei já separado aqui para que seja mais rápido. Vamos aqui primeiro na nossa cadeira de escritório. Cadeira de escritório. Dá uma giradinha nela aqui. Aproxima. Sempre que tiver com dúvidas, aproxime. Seleciona o objeto. Vamos movimentar, vamos travar o eixo aqui. Chegou lá no chão ela, viu? Ela chegou no chão. Agora a gente vai centralizar o modelo. Vamos arrastar ela um pouco mais pro lado aqui. Tulipa. Lá vem a mesa. Ferramenta movimentar. Primeiro seleciona. Ela vem escondida. Sabe por que que tudo que você mandar importar vem aqui, ó? Sempre na origem do eixo. Uma característica do SketchUp já. Essa mesa, ela tem 80 centímetros. Se você perceber, aqui ela não tem 80 centímetros. E aqui ela tá numa escala menor. O que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que quando eu importei esse desenho a primeira vez, ele era uma mesa de apoio. Aí aqui a gente vai escalar ela como eu escalei a primeira vez, 71 centímetros. Então eu vou lá novamente na escala e eu vou ter que aumentar ela um pouquinho. Vamos medir novamente. 74. Vamos escalar com muita paciência. Vamos escalar ela, que nós vamos medir novamente. 79. Vamos lá, 1 centímetro. 1 centímetro, nosso desenho não vai acabar por 1 centímetro, certo? Quando você estiver escalando, você escala exatamente como é necessário escalar. Tem que ficar exato. Para fins didáticos, vamos lá. Agora nós vamos importar as cadeiras Sesca. Essas cadeiras maravilhosas aqui, que vão dar leveza. Você viu que ela não veio, certo? Vamos buscá-la novamente. Vamos avisar que ela não precisa ser tão rebelde. Vamos dar um zoom aqui, ver se essas cadeiras não foram para algum lugar. Olha, tá vendo? Elas se esconderam aqui. Agora nós vamos entender que veio duas. Então vamos deletar uma. Eu importei 2 vezes. Aí as rebeldezinhas vieram 2 vezes. Ela tá flutuando aqui, nós vamos descer ela, travando o eixo. Certo? Vamos chegar aqui para saber onde essas cadeiras, qual é a delas. Vê que eu preciso rotacionar ela aqui, para que elas fiquem
forma pra ficar, certo? Aqui. Dei uma rotaçãozinha nelas, pra gente entender como é que vai ficar esse layout aqui. O que eu faria aqui? Vou entrar nesse grupo e vou pegar essa cadeira aqui. E vou movimentar ela mais um pouquinho. Então, eu vou tirar a seleção dela, vou selecionar essa outra. E como é que eu consigo saber se eu tô colocando nos lugares que são pra ser, sabe? Nos lugares que eu vou conseguir movimento. Eu vou aqui, bem aqui em cenas, e eu vejo aqui, ó, vista da planta da parte superior. Cliquei aqui, tô aqui em movimento. O que ele tá dando rotacionado? Planta centralizada. Ele não tá querendo planta centralizada. Vou aqui em cena, vista de planta parte superior. Por que ela tá com essas paredes branquinhas aqui, e não pretas? Porque eu não fiz um corte, uma seção de corte nelas. Mas vamos ao que interessa. Aqui em vista, a gente consegue ver a planta humanizada e assim ver como tá esses espaços. Eu quero encostar ela um pouquinho na parede. Para que eu consiga o máximo de espaço nela. Para essa circulação. Vou aumentar essa cadeira um pouco mais pra cá. Vou rotacionar ela. Certo? Agora eu vou movimentar. Aí eu vou selecionar essa outra cadeira. Agora eu vou movimentar ela. Tá com dúvida? Trava o eixo. Travar o eixo não tem erro. Eu tava pensando aqui que essa cadeira podia estar flutuando. Mas não tá não. Vamos dar uma olhadinha aqui nela de novo. Por que que esse... Vou tirar essa seleção. Vou centralizar o modelo. Centralizar o modelo. Aqui. Certo. Pronto, centralizei o modelo. O modelo está centralizado. Vamos estudar um pouco aqui o layout. Parece que tá certinho. Pronto. Definidos os espaços, vamos para os detalhes. Vamos posicionar o tapete. Ele tá flutuando. Travar o eixo. Isso. Parece um tapete bem bonito. Só que você observa que ele tá invadindo a parede. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa escalar esse tapete para que ele delimite onde eu quero que ele delimite. De novo, trava o eixo. Sobe um pouquinho. Ele tá alto, viu? O que a gente faz quando a gente quer que o SketchUp a gente se aproxima.
aproximando, consigo saber com mais precisão o que eu preciso fazer. Isso. Aqui eu consegui tirar ele do encontro das paredes. Eu delimitei um espaço. Para que isso aqui fique interessante, eu preciso que essas cadeiras, ou parte delas, fique em cima do tapete. Ela não precisa ficar inteira no tapete, mas eu preciso que uma parte fique para essa questão de delimitação de espaço. Tá vendo? Visualmente, sem ruídos. Isso. Meu home office econômico. Vamos acrescentar a porta desse lavabo. Tá com dúvida? Aproxima. Centraliza o modelo. Pronto, eu tô com essa porta. Eu não consigo ver exatamente onde está a porta, onde está a parede. O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma visão raio-x aqui. E com essa visão raio-x, eu consigo enxergar as linhas e centralizar esse bloco onde eu quero que ele fique. Precisa ser um pouco de sensibilidade. Nós vamos ver que o encontro da linha está bem aqui. Vamos encontrar com a parede. Viu? Não consigo ver as linhas de todo o meu modelo. Vamos tirar aqui dessa visão raio-x, que não preciso mais dela. Pronto. Aqui eu já apliquei todo o mobiliário, todas as plantas, vegetação, computador, luminárias, e você consegue ver como o modelo terminou. Ok? Não se desespere. Eu tirei essa porta para que você consiga ver como está. Esse armário de aço, resolvemos a questão do armazenamento. Nesse tom azul, eu deixo um foco, que eu dou uma animosidade, que eu deixo alegre esse ambiente. Um ponto focal. Aqui eu tenho as luminárias, a luminária de parede e a luminária de mesa. A minha vegetação com as minhas plantas, meus livros, cerâmica, ponto natural, mais cerâmica. Então eu criei essas cenas. Aqui nós temos a planta humanizada. Perfeitinha, certo? Uma planta técnica. Essa planta técnica é onde a gente vai colocar as cotas, onde vamos colocar toda a parte técnica para que o projeto seja executado. Vamos aqui. Aqui nós temos uma vista frontal do projeto. Nós temos uma vista de dentro do lavabo para a porta de vidro. Tá aqui nossa vista frontal
Essa é a nossa vista frontal. E aí, o que você achou? Comenta aí pra mim. Outro detalhe que nós podemos modelar é o forro. Tá aqui o meu forro. Ele é liso e ele tem essa tabica de 5 centímetros. A iluminação dos nichos, a iluminação do próprio teto, tudo isso a gente pode criar num SketchUp. Aqui uma visão isométrica. Eu falei que eu não ia desenhar em isométrica, né? Mas axométrica também. Mas tá aqui uma visão de como vai ficar o meu home office. Humilde. Mas esse daqui eu posso chamar de meu. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. E fique aqui comigo para mais tutoriais como esse. Tchau, tchau. Crie projetos em 3D onde você estiver.